Boa noite, queridos irmãos. Que tarde calorosa, né? Aqui. Irmãos, hoje celebramos a ceia do Senhor e o André vai colocar o tema e o tema geral e o tema de hoje. Bom, tá lá? Isso. Eu preciso justificar o tema, porque cada domingo em que temos a ceia e que eu tenho a oportunidade, eu prego sempre sobre o mesmo tema, o Jesus de quem nos lembramos. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele faz uma longa dissertação sobre a ceia do Senhor. E a palavra memória é a palavra que sobressai. Fazer isto em memória de mim. A palavra memória é uma palavra que existe em português também. É uma transliteração. Anamnese. Quem está na área de saúde sabe o que é. Anamnese é a lembrança da vida da pessoa. Quero saber se ele andou aos 3 anos de idade. Quero saber se ele aprendeu a ler aos 10 anos. Quero saber se ele teve algum acidente. É a anamnese, nós levantamos. Por exemplo, ele já aprendeu a ler aos 3 anos. Está lá na anamnese. Então, a anamnese é o levantamento na memória de fatos. A anamnese de Jesus, que Paulo fala, fazer isto por anamnese de mim. Então, o tema está justificado. Esse é o tema geral. O tema de hoje é que o Jesus de quem nos lembramos, movido pela compaixão, assistia às pessoas em suas carências. Eu sempre disse aos irmãos, se a gente pode guardar essa verdade central, esse tema central, a gente já ganhou muito. O Jesus de quem nos lembramos, movido pela compaixão, assistia às pessoas em suas carências. Assistir aqui é dar ajuda, ajudar uma pessoa com problema, né? Então, uma pessoa caiu na rua, quebrou a perna, eu vou assistir aquela pessoa, né? Assistir é nesse sentido. Então, Jesus, movido pela compaixão, assistia às pessoas em suas carências. Então, vamos ver o texto. Geralmente eu gosto de colocar o texto antes, mas nesse caso a gente coloca o texto depois. O que diz o texto? Você me acompanha aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Então nós nos lembramos desse Jesus, que quando esteve aqui na terra ensinou, e também pregou, e também curou. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O tema é tirado desse versículo 36. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Olhou para os sofredores e teve compaixão. Vamos prosseguir. Compaixão é uma característica de Jesus e das pessoas que com ele têm afinidade. Então, Jesus tem compaixão, mas essa compaixão ele dispensa para aqueles que têm intimidade com ele. Uma pessoa que vive em harmonia com Jesus também tem compaixão, porque o nosso mestre era assim. Pois bem, trata-se de um profundo sentimento. Em Filipenses 2:1, o apóstolo Paulo fala afetos entranháveis. Na língua grega, entranhas, então em português é a mesma coisa. Entranhas são os órgãos internos. A ideia de compaixão é de um sentimento tão profundo, que mexe com o nosso interior. Acelera o coração, aumenta a pressão arterial, aumenta a sudorese. É uma emoção que mexe por dentro. Não é uma emoçãozinha, é uma super emoção
que produz na pessoa um impulso para fazer alguma coisa por alguém. Continuando. Então Paulo fala de afetos entranháveis. Se eu gosto de você de forma entranhável, meu coração bate. O pastor entrou ali com a Sônia, pum, 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 né? Bateu. Eu tinha uma paciente que era jovem, começou a namorar, e ela, quando o namorado ia visitá-la, naquele tempo, quando o namorado pedia permissão para frequentar a casa da moça, e marcava o horário de chegar, e quando ele batia na porta, ela desmaiava. É isso que é a coisa, o afeto de dentro, que mexe com a pressão arterial. Está falando disso. Está falando disso. Então, esse Jesus de quem nos lembramos, ele era movido de compaixão. Compaixão é esse afeto. Aliás, em português seria compaixão, é ter paixão com o outro ou pelo outro. Paixão é dor. Então, compaixão é a sua dor é a mesma minha. Isso é compaixão. O sofrimento do povo era o mesmo de Jesus. Como o leproso se sentia desconfortável, Jesus também, não sendo leproso, se sentia confortável. Diferentemente de misericórdia, a qual faz contraste com a justiça. Esse aplica a uma situação na qual um criminoso condenado tivesse pena cancelada. Então aqui está a misericórdia e aqui está a justiça. Né? O hino diz, né? Se ergues da justiça, a clava forte. A clava é um negócio assim para bater, né? Essa é a clava forte. Então, o criminoso está debaixo dessa clava, mas o juiz diz, espera aí, vou cancelar. Não vão dar mais uma surra nele. Está cancelado. Isso é misericórdia. E aqui é lindo que Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você está com raiva de mim, a sua misericórdia ultrapassa essa raiva. Se eu errei com você, se eu ofendi você, a sua misericórdia ultrapassa esse conflito legal. Então, eu estou fazendo uma diferenciação entre a misericórdia e a compaixão. Então, na misericórdia, há o contraste com a justiça. E na compaixão, o contraste é com a alma, com o coração, com a dor interna. Então, a compaixão é fruto da percepção de uma situação em que exista o sofrimento humano. O texto diz, vendo Jesus as multidões, ele viu. Quer dizer, eu não posso ter compaixão por uma pessoa que está sofrendo, e eu não sei se ela está sofrendo, então não há compaixão. Mas, se eu olho para as pessoas, vejo famintos, vejo nus, vejo pessoas doentes, e aquilo mexe comigo, isso é compaixão. Então, o Jesus de quem nos lembramos, por causa da sua compaixão, cuidava dos sofredores, por causa da compaixão. Ele olha para os sofredores e o afeto entranhável surge dentro dele. E movido por esse afeto entranhável, por essa compaixão, ele se expõe a socorrer e ajudou. Então, o Jesus de quem nos lembramos é aquele que, por causa da compaixão no seu coração, ele ensina, ele prega, ele cura. Vamos ver esses três elementos no comportamento de Jesus. Item 1. Movido pela compaixão, Jesus assistia aos sofredores, carentes de conhecimento. Quem não tem conhecimento precisa aprender. Então Jesus ensinava. Os seus ouvintes conheciam um pouco de Deus, conheciam um pouco de relacionamento, conheciam um pouco da justiça, conheciam um pouco da verdade, conheciam um pouco do reino de Deus. São carências que Jesus ensinando vai suprir. Então,
Jesus é movido pela compaixão, assistir os sofredores carentes de conhecimento, ensinando nas sinagogas. Na sinagoga aqui, Jesus ia lá e ensinava. Mudava para outro município, ia lá na sinagoga e ensinava. As pessoas vinham à sinagoga, Jesus ensinava, Jesus ensinava. É um detalhe interessante, irmão, dessa questão, é que a prática dizia que se um mestre, vamos supor, pastor André é um mestre, eu sou um fariseu que tem uma casa confortável, grande, e eu convido o mestre para jantar comigo. A lei dizia, se houver um mestre na sua casa, você tem que aceitar todas as pessoas. A porta tem que estar aberta, porque ali há um mestre ensinando. E se há um mestre ensinando, todo mundo tem que ter acesso. E naquele dia o fariseu já sabia. Qualquer pessoa ia lá. Alguns casos de pessoas de má fama. Mas se tem um mestre ensinando, você não pode impedir. Então, ele ensinava nas sinagogas. Depois de algum tempo, ele não agradou aos fariseus, e ele passou a ser expulso da sinagoga. No ensino dos profetas, continuando, a ignorância era comparada a uma escuridão. Não saber é estar no escuro. Não saber é estar na escuridão. E Jesus certamente sabia disso, porque essa passagem se refere a ele. Que a ignorância é escuridão. E o conhecimento comparado, esse crescimento é comparado a uma grande luz. Então, a escuridão e a luz. A escuridão é a ignorância, a luz é o conhecimento. Andar na luz, como alguns hinos dizem para a gente, andar na luz. Andar na luz é perceber as coisas, saber das coisas, entender as coisas, é a realidade das coisas, né? Vamos lá. O texto diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O conhecimento era essencial para a preservação da vida. Aqui depois, em seguida, tem um texto em que Isaías fala que por falta de conhecimento, o povo seria destruído. Diz assim: o meu povo é destruído por falta de compreensão. Foi assim que o profeta Isaías falou. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O texto diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, muitas coisas ruins acontecem porque falta de entendimento. Vendo na televisão, notícia dos Estados Unidos: 65 mil pessoas morreram por causa de fentanil, que é uma droga que estão usando lá. Irmão, 65 mil pessoas mortas por causa dessa droga que, se não me falha a memória, é anestésico de cavalo. Mas as pessoas bebem para ter euforia. No cavalo é para fazer cirurgia. Mas as pessoas usam o fentanil para ter euforia. Será que eles não sabem? Sim, não sabem. Então, quando a pessoa começa a usar droga, ela não sabe aonde vai chegar. Por exemplo, o alcoólatra começa na adolescência, na maioria das vezes, começa a beber, mas ele não sabe que o álcool destrói a mucosa do estômago, dá inflamação no fígado, dá inflamação no pâncreas, afeta os nervos e atinge o coração. O Mussum morreu de cardiopatia alcoólica. Quando ele começou a beber, faltou a ele o entendimento sobre a consequência dele usar aquela substância. Então, eu acho que muitas pessoas talvez evitassem se tivessem o entendimento, mas elas não têm entendimento. E por não haver o entendimento, as pessoas se perdem. Ele diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Quando o rei Nabucodonosor declarou que ia invadir a Judéia,
e destruir aquelas cidades, as plantações, os animais. Jeremias falou o seguinte: o rei Nabucodonosor destrói as nações pequenas. Ele quer nos destruir, mas tem um jeito. Podemos evitar. Como? Pagando os impostos. O que ele quer são os bens materiais. As ovelhas, o vinho, a uva. Ele quer isso. Se a gente der isso para ele, ele não vai matar o povo. E o rei falou: não vamos dar nem um centavo de imposto. Nabucodonosor veio e destruiu. Quer dizer, o povo pereceu por falta de entendimento. Então, tanto Isaías quanto Jeremias falaram para o povo: a gente pode escapar dessa destruição se nós fizermos o que é devido fazer. Vamos pagar os impostos. Ele quer receber mais. Vamos pagar mais impostos e nós não seremos destruídos. Mas não atenderam. Nos dias de Jesus, Jerusalém foi destruída, a cidade destruída no ano 70. Podia ter sido evitado? Podia. A destruição de Jerusalém, numa ocasião em que morreu perto de 10 mil pessoas. Bom, naquele tempo, 10 mil pessoas era muita gente. Então, 10 mil pessoas morreram na destruição de Jerusalém. Mas aquilo podia ter sido evitado, porque faltou miolo, faltou inteligência. Os romanos queriam mais impostos. Vamos pagar os impostos e deixar que mais tarde um outro povo dá conta deles. E nós vamos ficar livres sem fazer nada, só por entendimento. Então a falta do entendimento é um grande problema. E Jesus sabia disso. Não tem emprego por falta de entendimento. Não tem saúde por falta de entendimento. Não manteve o seu lar, sua família, por falta de entendimento. Então, faltou luz, a pessoa não enxerga. As trevas cobrem aquele que não conhece as coisas. E a luz ilumina o coração daqueles que recebem o conhecimento. Então, Jesus sabia como era importante, por isso ele ensinava. Porque é uma forma de salvar pessoas ensinando, explicando. Se nós conseguirmos livrar um adolescente das drogas, estamos preservando a vida dele. Um adolescente que estava usando droga veio com a mãe falar comigo. E ele não queria ouvir a mãe. E disse que ia continuar usando droga. Aí a mãe falou: mas ele desde os 15 anos que está usando crack. Ele falou: 15 anos não, 11 anos. Ele usava crack, a mãe pensou que era desde os 15, ele usava desde os 11. Sabe para onde ele foi? Morreu de overdose. Já está morto, acabou. Por falta de entendimento. Ele tinha que entender isso. Você quer viver ou quer morrer? Eu quero viver, então vou fazer aquilo que o bom senso manda para eu não morrer. Pois bem. Então Jesus ensinava porque é preciso. Nós ensinamos porque é preciso. Nós pregamos porque é preciso. Temos escola bíblica dominical porque é preciso. Temos escola pública porque é preciso. Temos universidade porque é preciso. É preciso aprender. Essa igreja aqui, quando a irmã Bernadette fez, a irmã Silvia, fizeram o teste dos dons, e verificamos que a igreja tem uma coleção de dons nas pessoas. E o dom que predominou naquela ocasião foi o dom de ensino. Irmão, por que Deus colocou na nossa igreja tanta gente com dom de ensinar? Por quê? Porque o povo precisa de ensino, os filhos precisam de ensino, os pais precisam de ensino. Por isso Jesus ensinava. Bom, os temas ensinados por Jesus eram de grande relevância. Jesus não falava qualquer coisa. Jesus não ensinava qualquer coisa. Eu estava lendo um livro que dizia que antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, no culto, o pastor ensinava como cultivar batata, como fazer a vaca dar mais leite. A pregação era isso. Antes da queda da Alemanha, a pregação nos cultos era essa. Mas não é isso que precisava. Jesus selecionava o tema, e Jesus não ensinava qualquer coisa. Ele podia ensinar como serrar uma mesa, ele podia ensinar como fazer o jugo para um boi, mas ele não. Olha o que ele ensinou. Ele ensinou sobre os juramentos.
porque pessoas morrem por causa de juramentos, religião, relacionamento com os bens materiais, iras, falsos profetas. Esse era o ensino de Jesus, sobre isso que ele ensinou. É disso que o povo precisa. É disso que as pessoas precisam. E Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Jesus era carpinteiro, tinha sustento trabalhando como carpinteiro, mas ele achou que precisava ensinar. E Jesus, movido por compaixão, ensinava. Duas discussões sobre esse tema, sobre esse tópico. Jesus ensinava em qualquer ambiente e tempo. O texto diz assim: percorria Jesus as cidades e os povoados, ensinando. Sabe o que é percorrer? Percorrer é assim, ó. Uma vila vai ali, outra vila ele vai aqui. Uma grande cidade ele vai aqui. Outra vila menor ele vai aqui. Ele percorria. Então, Jesus assistia às pessoas carentes de conhecimento dessa forma contínua, dessa forma ampla. Ele ensinava em qualquer lugar. Quando ele foi proibido de ensinar nas sinagogas, ensinava nas praças, ensinava nas ruas. Era assim que ele fazia. Então Jesus ensinava em qualquer ambiente e era uma ação contínua. Ensinando. O verbo aqui, o verbo grego aqui, dá a ideia de uma ação contínua. Porque eu posso dizer assim, ele cantou, mas cantava. Ele ensinou, é uma coisa, ensinava. Entendem? É isso que está falando. Não é que ele foi lá e ensinou alguém. Ele ensinava, ele percorria e ensinava. Por quê? Porque o povo precisa de ensinamento. O meu povo está destruído por falta de compreensão, por falta de entendimento. Pois bem, vamos prosseguir. O meu segundo a minha segunda discussão diz assim: movido pela compaixão, Jesus assistia aos que careciam de um rumo para as suas vidas. Ensinar é diferente de pregar. O texto agora diz: ele ensinava e pregava. Então Jesus ensinava e pregava. Ele viu o povo e teve compaixão delas e assistia essas pessoas que careciam de um rumo, um caminho para as suas vidas. A maioria das pessoas se encontra perdida por falta da pregação. O povo era como ovelhas que não têm pastor. Precisavam ouvir a pregação, a qual pode ser definida como... Então, pregação, uma das definições mais bonitas é essa. Pregação é a proclamação da verdade divina com o fim de persuadir. Quando eu ensino, mas se eu prego eu tenho que persuadir. Por quê? As pessoas estão sem rumo. Eu posso ensinar uma pessoa alguma coisa, ela vai embora e tudo bem. Mas se eu posso ensinar uma pessoa e querer envolvê-la num novo comportamento, isso é pregação. É a proclamação da verdade divina com o fim de persuadir, de propor rumos para a vida. Persuadir é propor novas posturas, novos comportamentos, novos sentimentos. É isso que é a finalidade da pregação. Pois bem, o pregador é semelhante a um arauto cuja função era proclamar os decretos do rei, determinando como as pessoas deveriam se comportar. Quando o texto diz que Jesus pregava, ele estava fazendo a ação de um funcionário público chamado arauto.
O arauto era um funcionário do Estado que levava as notícias do rei para o povo. O povo precisava saber o que o rei está querendo. E o arauto é que dizia isso. Que lindo, né? O arauto é que dizia isso. Dizia ao povo, ao rei, que é isso, ele está pensando isso. Ele é o mensageiro do rei. Pois bem, esse povo que era carente, ele precisava do pregador. Ele precisava de ensinar as pessoas a se comportar. Então, quando eu faço um estudo bíblico, eu não tenho necessariamente que persuadir ninguém, eu só estou informando. Então, num momento, Jesus ensina, ele informa. No outro momento, ele insiste mudança de vida. Então, são coisas diferentes. Agora, aqui, Jesus fala de pessoas sem rumo. As ovelhas perdidas, elas não sabem para onde ir, porque a ovelha vai para onde vai o pastor. Se não tem pastor, ela não sabe para onde vai. Ela fica com fome, porque a ovelha não sabe procurar comida, é o pastor que procura para ela. E se ela tem um ferimento, ela fica com ferimento, porque é o pastor que faz curativo, e elas são sem pastor. Então Jesus se moveu, ele se moveu e ele ensinava essas pessoas a ter um rumo para as suas vidas. Eu trabalhei no centro da cidade e eu chegava lá às 7 horas da manhã no consultório e eu ia a um bar comer um pão na chapa e uma xícara de leite. Eu chegava lá, do lado esquerdo tinha um homem sentado numa mesa, na mesa não, a mesa, ele sentado lá, a garrafa de cerveja e um copo, e ele bebendo. Eu ia para o consultório, atendia, quando era lá para 1h, meio-dia, 1h, eu voltava ao bar para fazer um outro lanche, né? O homem estava no mesmo lugar, e as garrafas, que conforme o garçom vai servindo, ele deixa a garrafa lá para depois cobrar, né? Cheia de garrafa, quanto mais garrafa, mais ele bebeu. E ele ficava lá. No final da tarde, quando eu ia lá fazer um lanche para vir embora, ele estava lá ainda. É uma ovelha paralisada, é um ser humano paralisado, sem rumo, sem saber para onde ir, ele vai para a cerveja. Ele vai para a cerveja. Então, a pregação, a publicação da verdade divina para persuadir a pessoa a mudar de rumo, a mudar de caminho. E sempre há alguém precisando mudar de rumo. Há sempre alguém no rumo que não é o melhor. Então Jesus era esse pregador. Ele era convocado pelo Pai para proclamar a palavra do Pai. O pregador é como um arauto, cuja função era proclamar os decretos do rei. Era mais ou menos o seguinte. Isso aqui está simbolizando o rolo, porque não havia livro como os nossos. Então, as notícias eram impressas num rolo. E o rolo era fechado. O rolo era fechado. O arauto chegava numa praça e dizia: pessoal, com o rolo na mão. Pessoal, todo mundo aqui, chama ali, todo mundo. Aí juntava a multidão. Aí falava: por ordem do rei, sua majestade, fica decidido que cada criador de ovelhas pode criar as suas ovelhas no campo do rei. Tem mais, que esses criadores de ovelha, que estão dando 10 ovelhas de imposto, vão dar só 2. Isso é o arauto do rei. Depois, o arauto enrolava o rolo, né, e ia para outro povoado. E assim ele ia. Um cristão chamado Sundar Singh morreu fazendo isso. Cada dia ele ia a um lugar, cada dia um lugar, e as pessoas perdiam o rumo dele
até que ele sumiu. Foi. Pregando, levando a mensagem do rei. Quanto mais longe o arauto ia, melhor era ele. Ele não podia deixar ninguém sem saber do decreto. Entenderam? E Jesus é esse arauto. A palavra pregar significa isso. Ser um arauto. E ele falou, eu não falo as minhas palavras, são as palavras do meu Pai. Nós também não falamos a nossa palavra, falamos a palavra de Deus. E o arauto não fala por si mesmo, aquilo é decreto do rei. Então nós devemos pregar sabendo que nós estamos ali como um arauto. Quem manda é o rei, eu anuncio o que ele mandou. O que vocês acham? O rolo depois devolve. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Jesus, como pregador, persuadiu o povo a realizar a mudança de vida. Ensinar é transmitir conhecimento. Pregar é propor um comportamento coerente com a vontade de Deus. Jesus assistia essas pessoas por meio da pregação, induzindo as pessoas a um comportamento que Deus aprova. Jesus pregava. Ele ia lá e pregava. Pregar é falar a verdade e exigir mudança. Propor mudança. Quando eu aceitei o Evangelho, o pregador me mostrou que havia coisas para mudar. E eu, para seguir Jesus, tinha que fazer mudanças. A pregação deve produzir mudanças. E as igrejas, lamentavelmente, estão pouco dando importância para a pregação. Eu tinha um moço de quem eu cuidava, ele se converteu, ele tinha uma fábrica e ele vivia nessa fábrica e cuidava da fábrica. E ele se converteu numa igreja. Ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, ele se converteu naquela igreja e ele ficou lá, servindo lá. Aí um dia ele falou, vamos visitar outra igreja. Aí ele foi visitar outra igreja. E ele ouviu uma coisa que ele nunca tinha ouvido, a pregação. Porque igrejas não pregam, muitas igrejas não pregam. Maria José se lembra aquela história do povo que reunia para cantar, né? Louvorzão. Vamos ter 500 jovens, cantava, ninguém pregava. As pessoas iam embora com o coração do mesmo jeito. Porque cantar, só cantar, por cantar, não transforma. O povo de Israel tinha boa música. Os levitas e os sacerdotes eram bons de música. Tinham muitos instrumentos, mas isso não transformava o povo. O povo continuava com seus problemas, com suas dificuldades. Então, Jesus, como pregador, persuadia o povo a realizar a mudança de vida. Ensinar é transmitir um conhecimento. Pregar é propor um comportamento coerente com a vontade de Deus. Jesus assistia essas pessoas por meio da pregação, induzindo-as a um comportamento coerente com a vontade de Deus. Bom, meu terceiro argumento. Movido pela compaixão, Jesus curava todas as pessoas acometidas de doenças. Ele curava todas as pessoas acometidas de doenças. As doenças são, possivelmente, a maior causa de sofrimento humano. Doença é talvez o que mais faça pessoas sofrerem. Tanto a doença sua, quanto a doença do seu querido. Nos dias de Jesus, não havia recursos terapêuticos eficazes. Havia os recursos terapêuticos que não eram eficazes. E nem pessoas treinadas para assistir a multidão de doentes. Curar era a tarefa dos sacerdotes, mas eles não faziam isso. Jesus curava as pessoas movido pela compaixão. Os sacerdotes não sabiam o que era compaixão. Se uma pessoa era leprosa, eles expulsavam da comunidade.
Só isso que ele fazia. Não procurava nem colocar uma folhazinha, alguma coisa nas feridas. Assim que eles faziam. Os fariseus também não faziam nada. Jesus se interessou em curar as doenças. 3 comentários. A Bíblia menciona várias doenças genericamente mencionadas como enfermidades e tormentos. Enfermidades e tormentos. Eram muitos tipos de doenças, tumores, disenterias, doença dos pés. Existe uma doença dos pés que causa uma dor por acúmulo de ácido úrico. E eles tinham muito disso, sabe por quê? O ácido úrico é produzido em função da ingestão de bebida alcoólica. Aquele povo, eles só bebiam bebida alcoólica. Eles não tinham água tratada. Entendeu? Então havia muita gente com essa doença dos pés, que era o acúmulo de ácido úrico nas juntas dos pés. Alguém aqui já deve ter ouvido falar isso. A hidropsia, aquela barrigão, né, do alcoólatra e do que não é alcoólatra, lepra, epilepsia, tísica, que é a tuberculose, câncer. A esses, Jesus curava. O outro argumento, Jesus curava em ação contínua. Interessante, nesse termo, todos os verbos que são usados nesses termos, dá a ideia de algo assim, que não é uma coisa que fez aqui e acabou, não. Vamos fazendo, vamos curando, vamos pregando. Essa é a ideia do sentido que nós temos pela natureza dos verbos. Esses verbos dão ideia. Então Jesus curava em todos os lugares. Estava sempre curando no decorrer do seu ministério. Curava a todos, sem distinção. Hoje em dia nós sabemos que pobres morrem de doenças da qual o rico não morre. Mas para Jesus, ele queria dar saúde a todos. Isso é maravilhoso. Bom, uma das coisas mais difíceis na pregação é terminar. Vamos lá. Isso aí. Olha, esta é Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma freira católica na Índia, em Calcutá. Elas tinham um convento de freiras que se isolavam para a vida monástica, ou seja, isolamento do mundo. Isolamento do mundo. Mas Calcutá era uma cidade muito grande, ainda é muito grande, ainda existe. E havia muita miséria, muita pobreza, muita doença. Para os irmãos terem uma ideia, na época dessa Madre Teresa de Calcutá, todo dia de manhã passava o caminhão da prefeitura para catar os mortos que morriam nas ruas. Todo dia. E pelas 9, 10 horas da manhã, viu o caminhão da prefeitura catando os cadáveres. E essa Madre Teresa de Calcutá, ela começou a se incomodar e começou a chamar as outras freiras para fazer alguma coisa por alguém. Elas começaram a cuidar das pessoas, iam na prefeitura, pediam uma roupa, tratavam das pessoas, e ela foi ficando famosa. Em 1919, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz, só pessoas muito especiais que ganham. E lá ela ficou até o fim da vida dela. Crianças com lepra, ela pegava no colo. Sério, caído na rua, ficava 3, 4 dias, até que o caminhão de cadáveres vinha buscar. Mas ela revolucionou, ela entendeu, vamos fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes são coisas simples. Havia uma irmã nessa igreja, ainda é membro da igreja, mas não vou falar o nome dela. Ela tem dores, deformação da coluna, e dói o tempo todo, que a gente tem dor na coluna, dói o tempo todo. E nós verificamos que o estrado da cama dela era quebrado. Então o estrado fazia assim e ela dormia assim. Os médicos diziam, não, deita no chão, bota um colchonete e deixa no chão. Por quê? Porque o chão é firme.
Você não pode dormir num colchão que não tem firmeza, que sua coluna não aguenta. Os médicos antigamente mandavam colocar um colchonete e dormir no chão. E as pessoas melhoravam das suas dores. Um irmão foi na casa dessa pessoa, consertou o estrado, colocou lá o colchonete. Depois eu perguntei para ela, foi melhor? A senhora melhorou? Ah, melhorou, dói menos. Dói menos. Mas é preciso fazer mais, né? O Jesus de quem nos lembramos assistia as pessoas por meio do conhecimento, por meio da pregação e por meio dos atos de cura. Curava essas pessoas. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. É desse Jesus que a gente se lembra ou um outro Jesus que está querendo ganhar dinheiro? A gente vê na televisão, a pessoa fala tanta coisa, até coisa bonita da Bíblia, depois mostra o carnê. Mostra o carnê. Continuando. Fazia isso por meio da pregação. Jesus curava todas as pessoas portadoras de todo tipo de enfermidades físicas e mentais. Todas essas ações de Jesus, ele fazia por compaixão. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. É desse Jesus que nós nos lembramos. Nós não nos lembramos de um Jesus que estimula a juntar riqueza, nem a ter fama. Nós nos lembramos de Jesus que assistia os sofredores. Aqui na nossa igreja nós temos gente que faz isso. Irmãos que levam a cesta básica, irmãos que levam o remédio. Né? Às vezes a pessoa, o idoso, toma remédio de uso contínuo, o remédio acabou e não tem no posto de saúde e ela precisa de ajuda, então alguém tem que fazer alguma coisa. Isso está dentro do ministério de ajuda aos doentes. Pessoas carentes de conhecimento, pessoas perdidas e sem rumo, e aliviava os doentes dos seus sofrimentos. Lembrando-nos de Jesus, será que nós poderíamos ser motivados pela compaixão ao assistir os sofredores e carentes? Eu tenho que responder isso no meu coração. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no sepultura, para onde você vai, não vai poder fazer nada. Sabe o que eu quero? Que Deus abençoe você. Que abençoe a Deus.